A proposta de reconstrução econômica do período 1839, a proposta aqui é a reconstrução do padrão ouro. Ou seja, imagina-se que pode-se recuperar ou resgatar a paz do período anterior, organizando a economia e o sistema financeiro internacional com o ouro. Assim como nos anos atuais a obsessão do FMI e de todos os governantes até hoje é o déficit público, a obsessão, quer dizer, o tema básico de reconstrução econômica era a reconstrução do padrão ouro, ou fazer com que as moedas fossem novamente lastreadas pelo ouro. Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, formado, se não me engano, em Harvard, um doutorado em Harvard, e professor da PUC do Rio de Janeiro, fez a sua tese de doutorado estudando a hiperinflação, ou pós-guerra, a hiperinflação no pós-guerra, né? No pós-Primeira Grande Guerra. Faz observações interessantes, que eu vou descrevê-las todas para vocês. Primeiro, ele compara o final, o período de paz que se segue à Primeira Grande Guerra com o período de paz que se segue à Segunda Grande Guerra. No final da Primeira Grande Guerra, os vencidos foram, vamos dizer assim, explorados ao máximo e havia uma expectativa de que tudo voltaria ao normal se o padrão ouro fosse restabelecido. Para restabelecer o padrão ouro, a regra era qual foi a inflação no período? Foi de 20%? Então as taxas cambiais têm que ser corrigidas 20%. Há um desprezo total na Primeira Grande Guerra para as mudanças reais da economia. O Império Austro-Húngaro, todo fracionado, era uma nova realidade comercial e estatal. Toda a burocracia, todo o aparato do Estado austríaco se torna excessiva quando o Estado austríaco se resume à Áustria de hoje. Antes era um mundo, agora é a Áustria. A Inglaterra, que comandava, que era a economia que acumulava superávites comerciais, cuja moeda era a moeda mais importante do mundo, é substituída pelos Estados Unidos e passa a acumular déficits comerciais, fora a dívida que tem. Apesar de todas as modificações estruturais, a Primeira Grande Guerra foi sucedida por uma proposta simples. Vamos recuperar o padrão ouro e tudo o mais acontecerá. E vamos para fazer isso, vamos corrigir as taxas de câmbio, levando em conta a inflação que houve no período. Como se a Grande Guerra tivesse gerado apenas um problema nominal, um problema de quantidade de moeda em circulação. Já a Segunda Grande Guerra, como vocês sabem, foi sucedida por um esforço de reorganização das finanças internacionais e por um apoio maciço dos vencedores aos vencidos, mais especificamente dos Estados Unidos para a Europa, onde há vencedores e vencidos, através do Plano Marshall. E, dada a experiência desastrosa do período entre guerras, por uma política econômica ativa, tanto monetária quanto fiscal. É uma época, como eu já mostrei para vocês, de rápido crescimento do mundo, da Europa, do Japão, dos Estados Unidos e da América Latina. O sudeste da Ásia, que hoje é importante, na época, ficava para trás. Então, primeiro tem essa diferença. Depois, e aí a graça e a força do seu argumento é que ele, com os dados do Kagan, ele não procura outros dados. Com as estimativas do Kagan, ele diz o Kagan não demonstrou o que ele queria demonstrar.
Por quê? Ele fala, a curva de receita do imposto inflacionário é calculada em cima de uma demanda de moeda. É esse produto aqui de X vezes Y que dá a curva do imposto inflacionário. Em cada um desses pontos, você tem um ponto de equilíbrio. A taxa de inflação esperada deve ser igual à taxa de inflação observada. Se você errou na expectativa, você está ou abaixo ou acima da curva. Não está sobre a curva. E deve corrigir o seu comportamento. Você achou que a inflação esperada era esta e ela foi esta, você vai vir para cá no momento seguinte. Né? Porque você retém moeda em função da inflação esperada. A inflação que passou no mercado financeiro, ninguém administra dinheiro olhando com o espelho retrovisor. É lógico que você tira umas lições, mas você olha o que vai acontecer para frente. Você tinha dinheiro, a inflação foi 100%, sinto muito. Agora vamos ver qual vai ser a inflação futura. Então, a cada um desses pontos desses pontos da curva de imposto inflacionário é um ponto, é o produto da ordenada e da abscissa de cada um dos pontos sobre a curva de demanda inflacionária. Aí ele afirma o seguinte, Kagan confundiu o ponto de máximo, ele não fala com essa força que eu estou falando, mas eu posso falar, confundiu o ponto do máximo com uma análise dinâmica, e não é uma análise dinâmica. Não é que você chega no máximo e depois começa a cair para cá. Cada um desses pontos é ponto de equilíbrio na curva de demanda de moeda. E sobre cada um deles se arrecada um determinado imposto inflacionário. Cada um deles. Não há nada, isso aqui não é um gráfico de um equilíbrio dinâmico. Você estando aqui, você cai para cá. Ou se mexer um pouquinho, cai para cá. Não. Você está ou sobre a curva ou fora da curva. Se estiver dentro da curva, a tendência é você corrigir as expectativas, inclusive no modelo do Kagan, e caminhar para os pontos da curva. Se você estiver acima, aí não tem solução. Você não caminha para cá. Então, para saber se a hiperinflação da Alemanha e outros países é causada por um excesso de moeda, é preciso saber se o déficit público está aqui dentro ou se está aqui fora. Se estiver aqui dentro, não há nada para causar hiperinflação. Você caminha por uma determinada inflação. Se estiver aqui fora, num ponto aqui, aí você caminha para a hiperinflação. É um argumento forte, porque ele não está dizendo, olha, eu não acredito na demanda de moeda, ou os dados do Kagan estão errados, ou o Kagan não tem nada, não está com nada. Não, ele pegou o argumento do Kagan, as estimativas do Kagan, e foi para ele tirar a conclusão que o déficit público era o que causava a inflação, ele precisaria encontrar pontos fora da curva de receita do imposto inflacionário. Os países deviam estar lá, os déficits públicos deviam estar lá em cima. Ele pega os mesmos dados e vê que a maior parte dos países está aqui embaixo ou sobre a curva. Portanto, o Kagan está errado. É uma facada dialética difícil, a qual é difícil sobreviver. Isso não importa muito para o Kagan, porque o Kagan está querendo estimar a demanda de moeda. Mas importa muito para a discussão de hiperinflação alemã. Os resultados do Kagan não permitem afirmar
que a hiperinflação alemã é causada por excesso de déficit público. Isso pode ser visto de uma outra forma, onde eu vou poder introduzir um pouco de cultura do lixo, mas que a cultura de lixo faz parte da teoria monetária. Isso que eu mostrei aqui pode ser mostrado da seguinte forma. O ganho de senhoragem, que é quanto o governo arrecada por emitir, é definido por ΔM sobre P. Quanto que se emitiu e quanto vale em termos reais. Isso é chamado ganho de senhoragem. O imposto inflacionário é definido como o encaixe que as pessoas mantêm, quer dizer, a caixa real que as pessoas mantêm, multiplicado pela taxa de inflação esperada. Agora é possível relacionar os dois. Se eu multiplicar este aqui por M sobre M, eu vou chegar a ΔM sobre M vezes M sobre P. Está claro isso ou não? Ganho de senhoragem é ΔM sobre P. Multiplica por M sobre M, não muda. Aí pega este M, põe aqui embaixo, e o P põe para lá, fica ΔM sobre M, P, M sobre P. Se nós tivermos em equilíbrio monetarista, mas é equilíbrio, não é equilíbrio, nós sabemos que ΔM sobre M é igual a ΔP sobre P, que é igual a ΔPE sobre P. Então, sobre a curva, a oferta de meio de pagamento cresce a uma taxa que é igual à taxa de inflação, que é igual à taxa de inflação esperada. É um equilíbrio. Então, eu posso substituir aqui, colocando ΔPE, PE, M sobre P. O ganho de senhoragem é igual ao imposto inflacionário quando ΔPE sobre PE é igual a ΔP sobre P, que é igual a ΔM sobre M. Ele é menor do que o imposto inflacionário quando ΔPE sobre PE é menor que ΔP sobre P. E ele é maior que o imposto inflacionário quando ΔPE sobre PE é maior que ΔP sobre P, que é igual a ΔM sobre M. Neste caso aqui, é que nós teríamos hiperinflação. E eu vou explicar verbalmente o que quer dizer esse caso. É quando a inflação esperada é maior do que a taxa de crescimento da oferta de meio de pagamento. Como é que funcionaria isso? O governo tem um déficit que exige que ele emita mais 10% de moeda. Ao emitir mais 10% de moeda num ano, o público acha que a inflação vai ser 20%. O que ele vai fazer? Ele vai se livrar de muito mais moeda do que é justificada pela emissão adicional. Então, o governo emite mais 100 bilhões, vamos supor, o pessoal acha que a inflação vai ser muito maior do que a teoria quantitativa imaginária. Tem uma expectativa pessimista. Ele se livra dos 100 bilhões e de alguma coisa que ele já tinha guardado antes. Ele fala, a inflação vai ser não mais 10%, mas vai ser mais 20%. Portanto, eu gero uma hiperinflação. O governo precisa de 100, ele emite mais 100 e o público
faz isso sem girar muito, porque acredita que a inflação vai ser muito maior do que a que deveria ser. Neste caso, a hiperinflação seria justificada por um excesso de déficit público que está gerando um crescimento da oferta de meios de pagamento muito maior do que o público quer. Por quê? Porque o público tem uma expectativa muito pessimista. Seriam os pontos acima da curva. Dentro da curva, não. Não há razão para ter uma situação explosiva. A hiperinflação é uma situação de desequilíbrio. Não tem solução. Quer dizer, não é que a inflação subiu, ela sobe, até haver um colapso no sistema de pagamentos. Na Argentina, antes do Menem, os supermercados fecham as portas, nós não queremos vender. Na Alemanha, da hiperinflação, ninguém quer trocar mercadoria por dinheiro. O dinheiro deixa de ser aquilo que vale tudo e não é nada. Ele passa a ser aquilo que não é nada e não vale nada. E, portanto, o comerciante não vai trocar suas mercadorias por dinheiro. Não é a situação nem da Alemanha, da maior parte dos países estudados pelo Keynesian. Portanto, não foi o controle do déficit público combater a inflação. E o que teria sido? Porque a inflação, a hiperinflação alemã, acaba repentinamente em outubro de 1923. É um dia de outubro. Outubro é um mês para prestar atenção. A Revolução de 30, a crise de 30 também é outubro. No Brasil, a recomendação é olhar para agosto. É o mês do cachorro louco. O Jânio renunciou em agosto. Houve várias crises políticas em agosto. Nas finanças internacionais é outubro. Né? Saber por que é outubro. É o começo do outono, meio do outono. Bom, se não é isso que causou a hiperinflação, como é que ela resolveu? Ela se resolveu com a fixação do marco como uma moeda estável em relação ao resto do mundo. Numa primeira etapa, o ministro da Fazenda, ele cria uma moeda, em vários momentos ele cria uma moeda indexada, não resolve. Aí ele cria uma moeda lastreada pelos bens imóveis da Alemanha. Quebra um galho, mas ele finalmente consegue, depois de muitas tentativas, renegociar o pagamento da dívida externa com o secretário do Tesouro americano, Young. É o Plano Young. Quando ele renegocia a dívida, o marco pode ser trocado por outras moedas a uma taxa fixa, porque ele sabe quanto que ele tem que pagar, é um número razoável, face às exportações. Ele pode dizer, o marco vale, sei lá, $1. Nesse momento mágico, a hiperinflação da Alemanha acaba. Não é por acaso que é o Gustavo Franco que está falando isso, que é um dos participantes do Plano Real. Tá certo? Prestar atenção que o Sartre fixa a taxa de câmbio marco dólar, ou marco libra, num nível muito desvalorizado. Quer dizer, ele sabiamente, em vez de ele fixar, como o Gustavo Franco fixou, em 1 e deixou cair, não, ele pôs, se fosse em reais, 2. Resultado, a economia alemã começou a crescer com mais exportações e menos importações. E começou a acumular ouro. Nunca suficiente face à dívida externa, mas começou a acumular ouro. Então, caminhando para a proposta de ter ouro lastreando a sua moeda. 1923. Essa discussão é extremamente relevante para a teoria monetária, é uma discussão inconclusa, como todas as discussões, o economista não desiste, nenhum dos dois lados desiste, mas ela é também um caso importante para analisar as superinflações, nunca foram chamadas de hiperinflação, a superinflação brasileira. O Brasil
passa por uma elevação rápida da taxa de inflação depois de dois eventos. A crise do petróleo, o preço do petróleo é multiplicado por 4 em 1974, com a OPEP, e se agrava em 1982, quando os bancos não querem mais refinanciar o Brasil e todos os países do mundo, da América Latina. Ela cresce a inflação de 1982 até 1994. Cresce a níveis espetaculares. Acaba em 1994, quando o dólar é fixado a R$ 1 por dólar. E, evidentemente, há analistas que dizem, não, o déficit público foi controlado. Mas, no caso do Plano Real, não foi. Os dados estão aí. Era importante para a discussão do Brasil e outras, porque nós discutimos, quando a inflação era alta, qual a tecnologia correta, acabar com a inflação, acabar com o déficit público e depois controlar a inflação, ou fazer o contrário, acabar com a inflação, porque isso tem um efeito muito positivo sobre o déficit público, que é o efeito Tanzi. Quando a inflação cai, as receitas do governo sobem muito. Por quê? Porque ele deixa de perder receita de impostos por causa da inflação. Então, há um ganho de arrecadação espetacular. Portanto, nós nunca vamos saber, olhando para o animal, se a galinha que gerou o ovo ou o ovo que gerou a galinha. Quem que nasceu antes. Com o Plano Real, há um grande ganho de arrecadação. E se reduz, no primeiro momento, o déficit público. Depois ele volta a crescer, mas não a inflação. No caso da Alemanha, depois da estabilidade do marco, há um grande ganho fiscal. Caminha para o equilíbrio. Mas isso resolve o problema da Alemanha, da Áustria, da Hungria, desses países. O mundo vai enfrentar crises muito mais divertidas ou muito mais dramáticas depois da crise da Alemanha. E essas crises nunca serão resolvidas, apesar do Keynes, apesar do Roosevelt, apesar do Getúlio Vargas, serão resolvidas só por uma segunda grande guerra mundial. Mas essa aula foi a primeira aula de inflação. Na aula que vem nós vamos discutir a inflação latino-americana e o esforço de combate à inflação do Brasil.